Bom, gente, eu vim aqui para começar o conteúdo de probabilidade com vocês, certo? Esse aqui é o material que eu mandei para vocês, que ele foi postado no Aluno Online, certo? Algumas pessoas compartilharam via WhatsApp também, certo? E aqui nós temos o conteúdo de probabilidade inicial, tá? Então, quando eu falo de teoria das probabilidades, eu tô falando de chances, de possibilidades de ocorrer um determinado acontecimento. Então, aí na nossa abordagem inicial, ele fala que a teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Então, a gente vai agora para a parte de entender o que são esses fenômenos aleatórios, né? O que a probabilidade trata como aleatório, tá? E a gente parte para o conceito de experimento aleatório, que é um procedimento que, ao ser repetido sob as mesmas condições, pode fornecer resultados diferentes. Ou seja, é algo que você não pode prever o resultado, né? Por mais que você faça o experimento 1000 vezes, o próximo resultado ele nunca pode ser previsto. Exemplo, resultado no lançamento de um dado. Você sabe que ao lançar um dado, você pode ter os resultados 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas não garante que ao jogar o dado vai sair especificamente o número 2 ou especificamente o número 3. Você não tem como adivinhar. Você sabe que vai sair um daqueles números que está dentro do teu conjunto, mas você não tem como adivinhar especificamente o resultado, certo? Outro exemplo, o hábito de fumar de um estudante sorteado em sala de aula. Você não sabe, né, o resultado, se a pessoa é fumante ou não fumante. Condições climáticas do próximo domingo, taxa de inflação do próximo mês, tipo sanguíneo de um habitante escolhido ao acaso, né? Todos esses são experimentos aleatórios, são experimentos que você faz uma vez, mas ao fazer novamente, não é garantido que seja o mesmo resultado. E aí, seguindo da parte experimento aleatório, outro conceito importante que a gente precisa entender é o conceito de espaço amostral, né? Quando eu falo de espaço amostral, eu estou falando do conjunto de todos os resultados possíveis num experimento aleatório. Se eu lanço um dado, meu conjunto de todos os resultados possíveis é do 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu não tenho mais nenhum resultado possível além desses, num dado comum de 6 faces. No exame de sangue, tipo sanguíneo, referindo-se apenas ao tipo sanguíneo, quais os resultados que eu posso ter? Sangue tipo A, B, AB ou O. Não tem nenhum outro tipo de sangue que eu possa ter ao sortear uma pessoa. Hábito de fumar, eu posso ter fumante ou não fumante. Tempo de duração de uma lâmpada, o tempo chamado pela letra T, onde T é um número maior ou igual a 0. E partindo dessa parte de espaço amostral, a gente tem aquilo que a gente calcula especificamente para o cálculo da probabilidade, que é o que a gente chama de evento. O que são eventos, né? Eventos, eles são subconjuntos do espaço amostral, eles são partes do todo, né? Os eventos, eles são nomeados com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Evento A, evento B, evento C. Lembrando que a gente, quando tem um evento que não tem elementos, a gente tem um conjunto vazio, né? E a gente está se referindo ao que a gente chama de evento impossível, né? O conjunto vazio. Já aqui tá utilizando, gente, essa letra U para falar do 100%, né? Particularmente, eu chamo o todo, que é o espaço amostral, de S, tá? Aqui tá tratando com a letra U, mas eu chamo com a letra S. Tranquilo, tá? Que é a mesma forma como vem no livro de vocês. Então, um exemplo aí de evento. Um evento vai ser algo específico dentro do espaço amostral. O lançamento de um dado é a minha situação, né? Eu tenho um espaço amostral de 1 até o 6. Um evento, sair face par. Face par, eu tenho resultados
2, 4 ou 6. E esses resultados, eles fazem parte do meu espaço amostral, ou seja, o conjunto aqui que representa o evento A, dos elementos 2, 4, 6, ele está contido no conjunto U, que é o espaço amostral. Se você observar, ó, 2, 4, 6 está aqui dentro, ó, tá? 2, 4 e 6, tudo bem? Sair fácil maior do que 3 no dado. Quais as possibilidades que eu tenho, ó? Tem o conjunto B, 4, 5 e 6. E você vê que esses números 4, 5 e 6 são um conjunto que está contido dentro do espaço amostral, ou seja, é uma parte do todo. Um outro evento, sair face 1, né? Sair face 1, daí eu tenho o meu 1 aqui dentro do espaço amostral. Então, ele também é um subconjunto, né? E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Em relação ao experimento, lançar um dado e registrar os resultados, determine o seu espaço amostral e descreva os eventos. Aí ele vai dar uma sequência de eventos para a gente definir os elementos desse evento, tá? O lançar um dado, eu tenho um espaço amostral aqui já conhecido da gente, né? Que ele vai aqui do 1 ao 6, tudo bem? O meu evento A, ele trata do quê? Ocorrência de um número menor que 7 e maior do que 0. Gente, dentro de um dado, todos os números, eles estão nesse intervalo. Todos os números, eles são maiores do que 0 e menores do que 7. Então, o meu evento A, ele é igual ao espaço amostral. Eu poderia também dizer que A é igual a S, né? O espaço amostral. Logo, ele é um evento que a gente chama de evento certo. Ou seja, um evento que tem 100% de chance de acontecer, certo? Então, é o meu evento certo, meu evento A, tá? Continuando aqui, eu tenho outros eventos. O meu evento B, ele fala ocorrência de um número maior do que 6. Gente, o meu conjunto B é vazio. Por quê? Porque num dado simples de 6 faces, eu não tenho um número maior que 6. Né? Os meus números só vão até o número 6 no máximo. Então, é um evento impossível. Ou seja, ele tem 0% de chance. Certo? O meu evento C, ele fala ocorrência de um número par. O que eu tenho aqui, ó? 2, 4 e 6, né? Então, eu tenho aí esses elementos no meu evento. Evento D, ocorrência de múltiplo de 3. Quais são as possibilidades que eu tenho múltiplos de 3 dentro de um dado? Número 3, número 6, certo? Seguindo aqui, ó, evento E, ocorrência de número par ou múltiplo de 3. Gente, o ou na probabilidade, ele indica a adição, tá? Então, todas as vezes que eu falar do ou, eu estou falando de soma. Então, eu tenho que acrescentar aqui ocorrência de número par ou múltiplo de 3. Ó, esse ou aqui, ele faz o que a gente chama de união. Então, os números pares eu tenho 2, 4 e 6. Múltiplos de 3 eu tenho 3 e 6. E aí, no caso, eu somo os dois, porém, o número 6, observa que está repetido, né? Então, eu não preciso fazer a repetição desse número. Eu faço só a união dos eventos. Já o meu evento F aqui, ele fala do número par e múltiplo de 3. Quer dizer o quê? Que ele quer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Quando ele fala disso, do E, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que ficar atento a isso, certo? A interseção aqui, ocorrência de número par e múltiplo de 3, eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Quais são os números pares que eu tenho? 2, 4 e 6. Quais são os múltiplos de 3? 3 e 6. Quais são os números que são pares e múltiplos de 3 ao mesmo tempo? Apenas o número 6. Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem o que é chamado de interseção de eventos. Interseção é esse símbolo aqui, ó. É o U de cabeça para baixo, né, como chama, tá? O U na posição normal dele é união. O U na posição invertida,
ele é interseção, ou seja, aquilo que se repete nos dois eventos, tá? Continuando aqui, eu tenho o evento H, ocorrência de número ímpar, né? Quais são os números ímpares que eu tenho no dado? Eu tenho o número 1, número 3 e número 5. Observe aí, gente, que os eventos C e H, eles são chamados eventos complementares. Ou seja, quando eu falo ocorrência de número par e ocorrência de número ímpar, quando eu junto esses dois eventos, eu tenho o espaço amostral, certo? Quer dizer, dois eventos eles são complementares quando a soma deles é 100%, ou seja, a soma deles é o próprio espaço amostral, certo? E você pode observar também que os dois conjuntos, a interseção deles é vazio. Ou o número é par ou o número é ímpar. Não existe número que seja par ou ímpar ao mesmo tempo. Então, eu tenho aí um evento, né, que ele tem uma interseção, esses dois eventos, ele tem uma interseção que é vazia, ou seja, não existe. Então, quando a interseção de dois eventos é o vazio, ou seja, não tem elementos que se repetem nos dois conjuntos, a gente diz que eles são eventos mutuamente exclusivos, tá? É importante a gente lembrar disso. Eventos mutuamente exclusivos significa o quê? Que evento A, interseção B, é vazio, entendeu? Por quê? Porque tem algumas questões que vão pedir esse tipo de interpretação para vocês e é importante saber essas nomenclaturas específicas, tá? E aí vamos para o cálculo da probabilidade de um evento. Gente, algumas pessoas me perguntaram o que era essa letrinha aqui, tá? O nome dessa letra grega aí é ômega, certo? Aqui eu utilizei para representar o espaço amostral. Mas no livro de vocês vão encontrar dessa forma. Probabilidade de um evento acontecer é o número de chances do evento dividido pelo número de chances do espaço amostral. Ou seja, aqui eu tenho a quantidade de chances daquilo que eu quero especificamente que ocorra e embaixo eu tenho o total, certo? Que até então a gente só viu a parte introdutória, né? O que é que é o espaço amostral, o que é o evento, como que eu procuro esse espaço amostral, como que eu procuro esse evento, né? Agora vamos ver como que a gente faz o cálculo da probabilidade desse evento ocorrer, tá? Então aqui eu tenho, continuando aqui os meus exemplos, né? Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Calcule a probabilidade de sair cara. Gente, o espaço amostral aqui a gente tem o quê, ó? Cara e coroa, né? Uma moeda só tem essas duas possibilidades, cara e coroa. Então, qual é o número de chances, qual é o número de possibilidades total do meu espaço amostral? 2. Por quê? Porque eu só tenho 2 resultados possíveis, cara ou coroa. O meu evento é, calcule a probabilidade de sair cara. Então, o que eu tenho? Cara, eu só tenho uma possibilidade. Então, o número de chances do meu evento é igual a 1, tá? E aí, a minha probabilidade é o quê? Número de chances do evento dividido pelo espaço amostral, que é o total. O que a gente vai ter? Eu tenho uma chance em duas, ó. Uma chance de sair cara num total de 2 possibilidades que eu tenho numa moeda, que é cara ou coroa. Dividindo nessa fração, nós temos 0,50 ou então 50%. Vamos lá, próximo exemplo. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Gente, no meu dado perfeito de 6 faces, eu tenho um espaço amostral de 1 a 6, a gente já viu isso várias vezes, né? O meu evento é sair número maior do que 4. O meu evento é a especificidade que eu quero dentro do todo. Números maiores que 4, quem eu tenho? 5 e 6. Então, quantos elementos tem o meu evento? 2. Quantos elementos eu tenho no total? 6.
Então, a minha probabilidade é o número de chances do evento, que é 2, dividido pelo espaço amostral. Simplificando essa fração aqui, ó. Por 2, o que eu tenho? Probabilidade 1/3. Lembrando que, gente, a probabilidade ela pode ser dada tanto na forma fracionária, quanto na forma decimal e ainda na forma de porcentagem, tá? Não é uma questão obrigatória. É obrigatório sem fração, é obrigatório sem porcentagem. Não, gente, isso depende das alternativas da questão, das alternativas que a questão lhe der, tá bom? No geral, a maioria dos problemas apresenta a probabilidade em fração. Próximo exemplo. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Letra A, pelo menos 2 caras. Quando eu falo pelo menos 2, eu tô falando, gente, no mínimo. O pelo menos é no mínimo, certo? Você vai lançar 3 moedas. Ele quer que pelo menos 2 sejam caras nesse evento aí, tá? Então, vamos montar o nosso espaço amostral para a gente entender. Lembrando aqui que como cara e coroa, as duas palavras começam com C, eu vou chamar aqui cara de C e coroa de K. Então, se eu vou lançar 3 moedas, vamos montar o nosso espaço amostral, gente, ó. Eu posso ter as 3 caras, eu posso ter cara, cara e coroa, cara na primeira, cara na segunda e coroa na terceira, né? Eu posso ter cara, coroa, cara, posso ter cara, coroa, coroa, posso ter coroa, cara, cara, posso ter coroa, cara, coroa, posso ter coroa, coroa, cara e posso ter cara, cara, cara. Ah, professora, é muito difícil, eu só preciso da quantidade de elementos do meu espaço amostral. E então, como que eu faço para ser uma forma mais rápida de calcular? Bom, gente, você tem 3 moedas. Essa linha ficou torta, peraí, deixa eu ajeitar um pouquinho. Você tem 3 moedas, tá? Cada moeda, ela tem uma quantidade de possibilidades, né? Então, a primeira moeda, eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. A segunda moeda, eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. A terceira moeda, eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, no lançamento de 3 moedas, eu tenho 8 elementos no meu espaço amostral, que são o quê? Todas as combinações que você pode formar de resultados, né? Então, é isso. Então, vamos passar aqui para o próximo slide para ver o nosso cálculo, né? Qual é a probabilidade aí de, no lançamento de 3 moedas, a gente obter pelo menos 2 caras? Vamos lá. Gente, as situações que a gente tem pelo menos 2 caras, ou seja, 2 ou mais, é o quê? A situação em que a gente tem cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 4 possibilidades no meu evento de ocorrer pelo menos 2 caras, num total de 8, que é o meu espaço amostral. Simplificando essa fração aqui por 2, eu tenho 1/2, que é 50% de chance, né? De eu tirar aí, na situação, né, no meu lançamento das 3 moedas, eu ter pelo menos 2 caras ao mesmo tempo, né, no lançamento. Já o segundo evento, ele diz exatamente 2 caras. Então, o pelo menos 2, ele te dá a margem para ser 2 ou mais. Ou seja, a situação em que tem 3 caras, ela é incluída. Nesse caso aqui, eu quero exatamente 2. Então, eu só conto as opções que tem especificamente 2 caras, que é essa daqui. Cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara e cara. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui no meu evento, certo? Então, eu tenho 3 chances em 8, né? Dividindo aqui essa fração, a gente tem um resultado 0,375, que é 37,5% de chance, certo? Deixa eu ver aqui o que tem mais pra frente. Vamos lá, próximo exemplo. Vamos formar todos os números de 3 algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9,
qual é a probabilidade de, escolhendo um número desses ao acaso, ele ser ímpar, par, múltiplo de 6, múltiplo de 4, maior que 780. Vamos lá, gente. Vamos rever aqui o problema. Ó. Todos os números de 3 algarismos distintos, certo? Tudo bem? Permutando os dígitos 7, 8 e 9. Gente, o nosso espaço amostral é o quê? Quantidade de elementos. Permutação de 3, né? Que é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Tá aqui o resultado. E aqui a gente tem a descrição do nosso espaço amostral. Eu posso ter os números 789, 798, 879, 897, 978, 987. E aí ele pede qual a probabilidade de, escolhendo um número dessas permutações aí ao acaso, ele ser letra A, ele ser ímpar. Então, vamos ver aqui o que tem no próximo slide, né? Evento ímpar. Gente, os números ímpares que a gente pode formar, ou eles vão terminar com 9, ou eles vão terminar com 7, né? Então, das minhas 6 possibilidades, 4 são ímpares. Então, eu tenho 4 chances do meu evento aqui, ó. Num total de 6, né? Simplificando, eu tenho 2/3. E fazendo a divisão dessa fração, eu tenho aproximadamente aí 66%, tá? Evento B. Qual é a probabilidade dele ser par, o número aí formado, né? O que a gente tem aí? Eu tenho os dígitos 7, 8 e 9. Ele só pode ser par se terminar com 8, né? Então, eu posso ter as possibilidades 7, 9, 8 e 9, 7, 8. Ou seja, eu só tenho 2 possibilidades no total de 6, que me gera aqui uma simplificação. Eu tenho o resultado 1/3 ou aproximadamente 33%, tá? Na letra C, a pergunta é ser múltiplo de 6. Gente, para o número ser múltiplo de 6, o que acontece? Um múltiplo de 6, ele tem que ser par, certo? E ele tem que ser divisível por 3. Para que ele dê por 6. Por quê? Par é divisível por 2. E divisível por 3, 2 vezes 3, 6, né? Que é o mínimo múltiplo comum aí, tá? Então, gente, a gente pensa que todos dão por 6 e não dá, né? Porque tem essa condição de ser par, tá bom? Então, para ser múltiplo de 6, eu só tenho essas 2 possibilidades, ó. 7, 9, 8, né? Ele é par, termina com 8. E ao somar os algarismos, ó, 7 mais 9, 16. 16 mais 8, 24. 24 é divisível por 3, então 798 também é nessa condição aí, né? Então, ele é par divisível por 3, obedece à condição. O outro número, obviamente, é a mesma coisa quando eu somo os algarismos, né? Ele é par, também está terminando com 8. Então, eu tenho essas 2 possibilidades no universo de 6, né? 2/6 dá aproximadamente 33%, certo? Já o próximo evento aí, ele pede a possibilidade de ser múltiplo de 4. Gente, um número para ele ser múltiplo de 4, ou os 3 últimos dígitos terminam com, são divisíveis por 4, ou o número termina em 0, 0. A gente não tem essa possibilidade aí, tá? Então, é um evento vazio, tudo bem? Um evento aqui, ó, ele é vazio, probabilidade 0, certo? Evento probabilidade de você sortear um número que seja maior que 780. Todos os números, eles são maiores que 780, tá, gente? O menor número que você tem é 789. Então, todos eles são. Logo, é um evento que tem aí 100% de chance de acontecer, né? Você tem 6 elementos no seu evento e 6 elementos no seu espaço amostral. Probabilidade 1 indica 100%. Tá? Mais um exemplo aqui, deixa eu ver o que ainda tem de exemplo, tá? Vamos lá, tem muita coisa ainda.
Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá, gente? Então, eu vou terminar essa bateria de exemplos aqui e quando chegar em probabilidade da união, eu paro para fazer um vídeo separado, tá bom? Então, vamos lá para esse exemplo aqui. Consideremos todos os números naturais de 4 algarismos distintos que se podem formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um deles ao acaso, qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Gente, vamos lá. Atenção para o problema. Eu quero todos os números naturais de 4 algarismos distintos. Vamos lá, gente. Se são distintos, o que acontece? Quer dizer que não pode repetir dígito. O meu espaço amostral aqui, ó, o meu NDS vai ser o quê? Eu tenho 6 dígitos e vou escolher 4, né? Arranjo de 6 e 4, certo? Ou então você poderia fazer para o PFC, né? Que a gente vê aqui, ó, que cancela, né? Se eu tenho 4 dígitos, ó, eu tenho 6 possibilidades para a primeira casa, escolho uma, tenho 5, escolho mais uma, tenho 4, escolho mais uma, tenho 3. Tudo bem? Que é justamente o que tem aqui, ó, arranjo de 6 e 4, né? Que dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dá 360. Então, você tem um espaço amostral de 360 elementos, né? Ou seja, todos os números de 4 algarismos distintos que você pode formar com esses dígitos, né? São 360 números. Aí ele quer qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7. Gente, o que acontece? Se eu já coloquei o 3 na primeira casa e já coloquei o 7 na segunda casa, significa que eu já usei o 3 e já usei o 7. Que me restou? 1, 4, 8 e 9. Ou seja, 4 possibilidades para essa casa aqui. Ah, eu vou usar 1 na segunda casa. Então, vai me restar 3 possibilidades nessa casa aqui. Então, o que eu tenho? 4 vezes 3, 12, né? Ou seja, eu tenho um arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Tenho 12. Qual a probabilidade de sair essa situação, né? Um número que começa por 3 e termina por 7. O meu evento tem 12 elementos nessa situação, dividido pelo espaço amostral, que é 360. Simplificando aqui tudo por 12, eu tenho 12 dividido por 12 é 1, 360 dividido por 12 é igual a 30, que dá aproximadamente aí, né, 3,33% de chance, tá? Gente, mais um aqui, né, o que eu tenho aqui? Isso aqui a gente relembra algumas coisas lá do primeiro ano, certo, pessoal? Porque a gente vai trabalhar também aqui com teoria dos conjuntos, tá? Num grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 gostam somente de música. 9 gostam somente de esporte. E 5 gostam somente de leitura. Calcule a probabilidade de escolher ao acaso um desses jovens. E aí tem a probabilidade de escolher e ele gostar de música ou ele não gostar de nenhuma dessas atividades. Bom, vamos lá, né? O que a gente tem aqui? Pessoal, esse tipo de problema, você monta o diagrama de Venn, certo? E você vai completando de dentro para fora. Ou seja, a primeira coisa que você coloca é a interseção, certo? No caso aqui, entre música, esporte e leitura, 16 jovens gostam das 3 coisas, certo? Quando ele fala de música e esporte, ó, 16 gostam de música, esporte e leitura. É a interseção. 24 gostam de música e esporte. Aí eu venho aqui. Música e esporte, gente, tá nessa partezinha aqui, ó. Então, essa parte aqui, ela tem que ter 24 elementos. Eu já tenho 16 aqui na interseção. O
que eu vou fazer? Eu vou completar os 24. Então, nesse pedacinho que gosta aqui de música e esporte, para completar os 24, faltam 8, certo? Então, é assim que funciona na hora de você completar o diagrama. Continuando aqui, ó. 30 gostam de música e leitura. Aí eu vim para cá. A interseção música e leitura, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Música e leitura. É essa folhinha aí do diagrama, né? Que tem que ter um total de 30. Eu já tenho 16 na interseção. O que me falta para 30? 14, né? Então, eu faço aí, completo aí com esse 14. Vamos lá buscar no problema. O que tem mais? 22 gostam de esporte e leitura. Vamos lá. Esporte e leitura. 22, né? Que é a interseção desse conjunto com esse, ó. Então, se são 22 e eu já tenho 16, eu tenho que colocar ali o quê? Tenho que colocar um 6, né? Certo, gente? 6 gostam somente de música. Quando eu falo somente música, eu tô falando dessa parte aqui, que não tem interseção nenhuma com os outros conjuntos. Tá aí o meu 6, tá? Aí ele falou aqui que 9 gostam somente de esporte. Aí eu tenho aqui o meu 9, somente esporte. Não tem interseção com mais ninguém. E aqui 5 gostam somente de leitura. Então, vem pra cá, somente leitura, né? Que não gosta de mais nada. Que não tem interseção com mais nada. A questão me disse que o grupo total tinha 75 jovens. Então, vamos ver aqui a situação dos jovens, né? Que gostam de música. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 6, 8, né? Tenho 16 aqui e tenho 14 aqui. Então, ao somar, eu vou ter o quê? 44 jovens que gostam de música, certo? Que não gostam de nenhuma das atividades. O que eu tenho? Meu total é 75. Quando eu pegar o 75 e retirar todos esses números aqui do meu diagrama, o que vai me restar? 11 pessoas aqui no conjunto universo, ó. Que são pessoas que não gostam de absolutamente nenhuma dessas atividades, tá? Tudo bem? E aí, gente, né? Deixa eu apagar aqui, dar uma arrumadinha. Vamos lá. Então, a probabilidade, tudo bem, decorarem as informações, né? Espaço amostral, 75, certo? 75 elementos que gostam de música. Nosso conjunto aqui que vai estar lá na nossa pergunta. 44, que não gostam de nenhuma atividade. 11, que é a galera que está aqui no conjunto universo lá de fora. Então, vamos lá. Probabilidade do jovem gostar de música. 44 em 75, que quando você dividir, você descobre aproximadamente 0,58 ou 58%, tá? Probabilidade de não gostar de nenhuma dessas atividades. Gente, você tem 11 pessoas no lado de fora, no conjunto universo, que não gostam de nada. Então, você tem 11 chances em 75, que ao dividir dá aproximadamente 0,14 ou 14%, tá? Então, é isso, gente. Por hoje, é só esse vídeo para iniciar aí essa parte de probabilidade. O próximo tópico que a gente vai ver tá no mesmo slide, que é essa parte de probabilidade da união. Eu vou explicar ela com mais calma, a gente tem muita coisa para ver aqui ainda, ó, tá? Então, eu vou explicar essa parte de probabilidade da união num vídeo separado, tudo bem? E aí, vou encerrar aqui com vocês, certo? Eu espero que o vídeo tenha ficado compreensível. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no meu WhatsApp, no meu Instagram ou aqui embaixo no link, certo? Tudo bem? Então, é isso, gente.